Abre a sua Bíblia aí comigo, em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, temos vivido na face da terra, para muitos, né? Momentos de expectativa, momentos às vezes de medo, para outros momentos de esperança, para outros momentos de dúvida. Mas para nós que cremos, que somos o povo separado de Deus, não tem outra coisa a não ser esperança, ser prisioneiro de esperança, porque quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que está próximo a nossa redenção. Aleluia. Amém? E esse texto, esse texto que eu vou ler, ele vai trazer para o seu coração e para o meu, nesta manhã, um pouquinho de ânimo para os dias que ainda vamos enfrentar. Jesus pode voltar agora, nesse momento, e eu digo Maranata. Mas se ainda eu ficar aqui, eu preciso ser um instrumento nas mãos dele, de esperança, de pregar o evangelho e de reconhecer que eu já estou com ele assentado nas regiões celestiais. Eu não vou assentar não, eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E esse texto aqui de Colossenses 3, a partir do versículo 2, eu não sou de olhar muito o título não, mas aqui o título está dizendo assim: as virtudes que devem ser cultivadas. Irmão, nós vamos vivendo neste mundo, vamos caminhando, e quando vem certas coisas que nós colocamos os nossos olhos em primeiro lugar, que não é a palavra de Deus, faz com que a gente tenha medo, a gente esqueça quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que eu queria, nesta manhã, trazer à sua mente, trazer à minha mente, ao nosso coração, de que nós já somos muito mais do que vencedores. Amém? Então eu vou ler primeiro com você, do verso 12 até o 17, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche seus olhos um pouquinho e vamos fazer uma oração. Pai, é a palavra do Senhor, Pai. O Senhor usou o apóstolo Paulo para escrever essa carta, e nós sabemos que o apóstolo Paulo já está com o Senhor, muitos que leram essa carta estão com o Senhor, mas nós ainda estamos aqui, Senhor, aguardando também a nossa redenção, Senhor. E nós precisamos cultivar essas coisas na nossa vida, Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós temos o Senhor e precisamos a cada dia, mesmo com os pés nessa terra, viver o céu.
desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu de graça, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, fala conosco. Assim como o Senhor tem falado comigo nesse texto, fala com os meus irmãos, Senhor. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nós tínhamos uma veste, pode sentar, nós tínhamos uma veste, que era a vestidura do pecado. Nós éramos, porque em Adão, nós recebemos essa herança do pecado. Porque Adão pecou, toda a raça humana pecou. Mas um dia, nós ouvimos o Evangelho da salvação, e nós fomos revestidos. Essa veste de pecado, Jesus levou na cruz do Calvário. Hoje nós estamos revestidos com a veste de glória, aguardando o bendito dia. Ele começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos. Hoje é um dia de eleição. Quantos estão lutando para ser eleito? Quantos estão lutando para alcançar um cargo, uma posição, que é uma posição que vai passar? Mas nós que temos Jesus, nós já somos eleitos. E não é só eleito não, porque amanhã o prefeito que ganhou vai ficar feliz, os vereadores que ganharam vão ficar felizes, mas nós, além de sermos eleitos a voltar para a casa do Pai, nós somos eleitos, e olha aí, nós somos separados e amados por Ele. Ele não somente nos elegeu ao céu, Ele nos separou para Ele, propriedade exclusiva dEle, como está escrito em 1 Pedro, e Ele nos ama. Olha, irmão, que maravilha! E mais ainda, irmãos, Ele nos ama com ternura, com ternos afetos de misericórdia. O que é misericórdia, irmão? É um coração derramado sobre a nossa miséria. Ele nos amou tanto que Ele, com ternura, derramou a sua misericórdia sobre nós. Ele não nos cobra nada. Ele quer que nós também desfrutemos como eleitos, santos e amados dEle, desses dias na face da terra. E o que me preocupa nesses dias é que ainda muitos estão com medo, muitos estão deixando de fazer o que Jesus chamou eles para fazer, que é levar o Evangelho, que é anunciar a salvação. Estão com medo e esquece quem são. Olha o que esse versículo 1, a grandeza só desse versículo 1 para o meu e para o seu coração. E aí ele continua: com ternos afetos de misericórdia, mas não é só o coração dele derramado sobre nós, não. A bondade dele, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Irmãos, quando nós voltamos para a Escritura, quando a palavra diz revestir, ela está dizendo de uma veste de justiça sobre nós. Nós somos justificados nele, por isso ele nos vestiu. Quando fala de eleitos, porque nós, a partir do momento que ele nos vestiu com veste de justiça, nós passamos a ser dele. Estamos ainda aqui neste mundo, vendo todas essas coisas, mas nós somos dele. E nada mais nos separa dele. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E santos, separados para Ele. Nós não somos separados para viver uma vida isolada, uma vida sedentária. Nós somos separados para Ele, para continuar sendo instrumentos na mão dEle, neste mundo que resta, porque eu creio que Jesus está às portas. Em breve o nosso Rei virá. Amados, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, por isso, e a misericórdia dele sobre nós, a bondade, porque ele é bom, a humildade que sofre o dano. Irmão, ele sofreu o dano em nosso lugar. Quando você volta lá para Mateus 5:3, está dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino do céu. Mas o primeiro que se humilhou para nós, se entregando na cruz, foi Ele. O primeiro manso foi Ele. E nós precisamos cultivar essas coisas na nossa vida também. Bondade, humildade, mansidão, porque nós ainda estamos neste mundo. E isso vai me sustentar, vai sustentar você e vai renovar dentro do seu coração essa bendita esperança. Mas ele continua. Olha o que ele começa dizendo. Que nós precisamos cultivar. Primeira coisa que ele fala. Temos que ser suporte um para o outro. Tem irmãos que leem isso aqui, suportai-vos uns aos outros. Até uns anos atrás eu achava que suportar era conviver com aquela pessoa que eu não gostava dela. Eu vou suportar fulano de tal. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz que eu tenho que ser suporte para a Andréia, suporte para o Mil. Com o quê? Com essas coisas que nós lemos aqui no versículo 12. Temos que suportar, temos que viver de tal maneira que eu tenho que ver na irmã Andréia aquilo que o Senhor tem usado na vida dela como dom, porque vai ser bênção para a minha vida, e eu também ser para a vida dela. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. Nós precisamos entender isso, e muitas vezes essa virtude não é cultivada em nós. Nós deixamos passar a oportunidade de ser bênção na vida do irmão, de ajudá-lo, de caminhar com ele. Nós, às vezes, a pessoa tem 99% de coisas maravilhosas na vida dela. Ela comete um erro, nós a bombardeamos. Misericórdia, irmão, será que é isso que o Senhor quer da minha e da sua vida? Não, ele começa dizendo isso. Suporta, meu. Seja um suporte, meu. Seja um apoio, meu. Porque você tem algo na sua vida que ninguém aqui tem. Porque para cada um de nós, Deus nos concedeu um dom para que eu use na vida do outro. Mas muitas vezes, nós deixamos de lado. E ele continua, perdoai-vos mutuamente. Irmão, quanto está faltando isso na igreja de Jesus? Das pessoas perdoar umas às outras. Eu não vou pedir você para levantar a mão aqui não, mas se eu for pedir para levantar a mão, tem muitos aqui que ainda tem mágoa contra alguém. Fala o nome da pessoa, ele até dói o ouvido. Mas o que o Senhor está dizendo é uma virtude que nós temos que cultivar, que é reconhecer que nós fomos perdoados por Ele e que nós não podemos romper o cano. Nós somos um cano nas mãos de Deus. Se Ele me perdoou, tem que passar através da minha vida para você o perdão. Eu tenho que cultivar isso na minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, portas fecham, vida paralisa, enfermidades vêm, porque tem mágoa, porque tem rancor. E o Senhor quer que a gente viva uma vida livre na presença dEle. Cultiva isso na sua vida, irmão, de ser suporte, de entender que você foi perdoado e que você não pode reter o que você recebeu de graça. Porque se Deus te deu de graça dai. E vai ser maravilhoso para você. E ele continua. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, perdoa também. É isso que está escrito aí. E digo para você, irmão, a nossa vida é baseada de alicerces, coisas que nós temos que observar. E uma das pedras bem poderosas desse alicerce chama perdão. Eu tenho uma frase aqui na capa da minha Bíblia que eu ouvi há não sei quantos anos atrás. Está escrito assim nessa frase: aquele que não perdoa, destrói a ponte que tem que passar por ela. Irmão, nós estamos numa caminhada.
e eu não perdoo, como é que eu vou continuar essa caminhada se eu quebrei a ponte? Eu não tenho como passar. E também, irmãos, lá na oração que Jesus ensinou, o que ele repete lá no capítulo 6, verso 15 e 16 é assim: se de alguns perdoados os pecados, eles serão perdoados, mas se retiverdes, eles serão retidos. E outra coisa, Jesus ali no Pai Nosso, ele falou 7 coisas. 6 nós dependemos dele. Uma, nós precisamos tomar a decisão, que é liberar perdão para ser perdoado. É bem claro isso lá em Mateus 6, irmãos, que ele diz: se de alguns perdoados os pecados, eles serão perdoados, mas se retiverdes, eles serão retidos. E aqui ele continua e vai falar no verso 14 de uma base desse alicerce. Ele diz assim: acima de tudo isso. Por que acima de tudo isso? Porque Deus é amor. E se Ele é amor, o amor tem que ser o vínculo da nossa caminhada. O amor tem que ser o primeiro na nossa vida. E ele diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, quanto nesses dias, quanto nesse decorrer deste ano, final do ano passado, faltou esse amor. E como eu falo para você, faltou no nosso meio. Esse amor de não apontar o dedo, de não acusar, de não olhar no sentido de recriminar. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O amor tem que ser o ápice, a perfeição da nossa caminhada. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir essa roupa velha chamada carne, do que colocar em prática virtudes que vai te dar liberdade para viver o seu dia a dia. E ele continua: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que vem a ser isso, irmãos? A paz tem que ser aquele juiz, aquele de roupa preta lá, tanto no tribunal, como lá no campo de futebol. 22 está correndo atrás da bola, a hora que ele apita, ele estando errado o que for, o jogador tem que obedecer. E o Senhor está mostrando aqui algo para você entender. Não faça nada na sua caminhada sem que a paz seja o juiz no seu coração. Que paz é essa, irmão? A paz que vem de Jesus Cristo. Pergunta para Ele todas as vezes que você for tomar alguma decisão, todas as vezes que você... Jesus, é esse o caminho? Eu faço isso, irmãos. Senhor, está um monte de pessoas me pressionando para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Jesus, é isso. Me dá a direção. E Ele, em todas as vezes, me deu a direção. Ele nunca me desamparou. Então, irmão, ele está dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo que reúne aqui na rua Paracatu 62. E o corpo, os membros precisam uns dos outros. Não tem jeito, se eu cortar esse dedão aqui e deixar ele lá separado, ele vai apodrecer e vai se desfazer. Mas se ele estiver ligado no corpo, ainda que machucado, ele vai continuar sendo dedão. E ele vai recuperar. Mas muitas vezes nós queremos viver separados do corpo, mas não tem jeito de viver. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo, e Ele vai buscar esse corpo, e muito em breve. E sede agradecidos, irmãos. Quantas vezes nós, por coisas pequenas, nós ficamos murmurando, queixando. A gente tem que ser fogo azul, irmão, não é, Valdineide? Fogo azul. A dona de casa sabe o que é um fogo amarelo no fundo da panela, mas o fogo azul não, ele queima sem deixar. Nós temos que ser crente fogo azul. E uma das coisas que deixa o crente fogo azul é a gratidão. Porque quando nós temos um coração grato, irmão,
Nós não precisamos de mais nada, porque o coração grato, tudo está bom. Ele não fica lutando, almejando, buscando coisas para saciar a sua carne. Ele é grato a Deus. E aí o verso 16, ele diz assim: habite, tem que fazer morada, e ricamente, no seu e no meu coração. Isso aqui, irmão, que é a nossa regra de fé em prática. Irmão, nós temos que comer a Escritura. Nós temos que deixar essa palavra ser o que determina a minha caminhada. Ele diz: habite ricamente. Não é mixaria não, irmão. Tem irmãos às vezes que essa semana eu já li um capítulo da Bíblia, ou hoje eu já li um capítulo da Bíblia. Não, irmão. Tem que habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. A palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra. Nós precisamos cultivar essa virtude na nossa vida, de ler a Escritura, de meditar na palavra. Irmão, quando você vai numa loja e compra qualquer aparelho, ou não vou citar aqui uma televisão, você chega em casa, você vai no manual. Aqui está o manual da sua vida. E às vezes a gente não valoriza. E o Senhor está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Nós fazemos isso aqui muito na igreja. Tem reunião de mulheres, reunião de homens. Às vezes nós passamos uma manhã inteira instruindo e aconselhando um ao outro pela palavra. Mas precisamos fazer isso e valorizar isso mais ainda. Porque muitas vezes nós trocamos o valor das reuniões de estudo, das reuniões de ministração, por coisas que quando a gente vai pôr no papel, elas são bem inferiores. Porque em primeiro lugar, a palavra de Jesus Cristo. Amém? E ele continua, louvando a Deus com salmos. Você tem costume, irmão, no decorrer do dia, louvar o Senhor? Cantar, fazer hinos para Ele? Sexta-feira eu estava no monte, cheguei, estava a chuva armada, falei assim: eu vou só ficar louvando o Senhor aqui, porque a hora que a chuva chegar eu tenho que... E eu ali louvando o Senhor, já tinha cantado uns 7 hinos do cantor cristão. Quando é fé, foi chegando um rapaz que estava no monte assim, chegou e começou a cantar comigo. E parece que engrossou assim de tal maneira o cântico. E aí nós cantamos, aí a chuva começou, eu falei: eu vou para o carro, que eu vou orar lá do carro, e caiu um toró mesmo. E aí eu falei assim: rapaz, que maravilha, hein? Parecia que os anjos... Eu falei: não, eu estava do lado de lá, e a hora que o senhor estava cantando, eu olhei para cá, parecia que eu estava tendo uma visão de anjo. Eu falei: eu vou para lá louvar o Senhor junto. E nós louvamos, e eu creio que os anjos estavam ali mesmo. Porque quando a gente louva o Senhor, quando a gente faz com que o dom que Ele nos deu, porque você pode ser o pior cantor da vida, mas você tem como cantar, você tem como louvar, você tem como tocar um instrumento. Sabe qual instrumento que todos podem tocar? Esse de 10 cordas aí, 5 aqui e 5 aqui. Mas que nós temos como entoar cânticos, louvor e adoração ao nosso Deus, nós temos. E é uma das virtudes que ele diz: com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a gratidão de novo, irmão. Gratidão em vosso coração. Irmão, quantas vezes vem situações na nossa vida e nós ficamos firmados naquela situação e não começamos a louvar o Senhor ali, a agradecer o Senhor, ficamos ali tentando resolver na força do braço, e muitas vezes não conseguimos resolver. Mas quantas vezes também vem as situações, a dificuldade, e você começa a louvar o Senhor, adorar o Senhor, e aí quando você menos espera, resolveu. Porque muitas vezes, irmãos, o diabo quer é que a gente fique aflito
sobrecarregado, ansioso, e esqueça do sacrifício de louvor, porque Ele é que vai conduzir a minha e a sua vida. Então, irmão, com gratidão em vosso coração. E para terminar aqui o verso 17, ele diz assim: e tudo o que fizerdes. Irmão, não é algumas coisas não, é tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Você já é um eleito, lembra do versículo 12? Você é um eleito, você é um amado, você já está revestido com veste de justiça, porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário, e nos glorificou também, né? Porque já está completa a obra, nós só vamos encontrar com Ele e passar a eternidade com Ele no céu. Então, irmão, e em breve Ele vai me buscar. Então o que Ele está dizendo? Eu sou um eleito, santo e amado, de ternos afetos dEle para comigo. E Ele diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quantas coisas na nossa vida nós não temos como fazer em nome de Jesus? Tem muita coisa, irmão. Essa roupa velha, tem muita coisa que ela faz que ela não pode falar assim, em nome de Jesus, em nome do Paulo. Mas o Senhor está dizendo: tudo o que fizerdes, seja em palavra. Quantas vezes sai na nossa boca palavras contrárias às pessoas? Como é que eu vou dizer que essa palavra é em nome de Jesus? Ela é em meu nome. Mas Ele está dizendo que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmão, gostaria que você ficasse em pé agora, fechasse os seus olhos um pouquinho, antes de passar a palavra de novo aqui para o pastor Cláudio ou pastor Marcos. Queria que você pensasse um pouquinho, irmão. Há alguma coisa que foi recomendada aqui como virtude para a sua vida? O Espírito Santo aí te mostrou que você está aquém, que você precisa cultivar? Porque a palavra para mim é isso, irmão. Essa semana, quando eu estava meditando, muitas coisas o Senhor falou comigo. Isso aqui não está assim, isso não está assim. Você já acertou muito, mas você precisa. E eu me dobrei diante do Senhor e falei: Senhor, me ajuda, eu quero. Sabe por quê, irmãos? Nós temos visto no dia a dia que está bem perto. Bem perto, irmão. O mundo não aguenta muito mais não. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos como eleito, santo e amado, para cultivar essas coisas na nossa vida, para fazer com que aquilo que o Espírito Santo me mostrou, que eu estou falhando, eu falo: não, Senhor, me ajuda, eu quero não que isso vá acrescentar alguma coisa na minha salvação. Nós já somos eleitos. Nós não vamos ser eleitos, nós somos eleitos. Mas é tão bom viver cultivando coisas que vai ser bênção para mim, e eu, cultivando essas coisas, vou ser bênção na sua vida. Não é verdade? Então fecha seus olhos, pensa um pouquinho, ora aí no seu lugar. O que é que o Espírito Santo falou com você nesta manhã e deixou claro no seu coração que você precisa cultivar? O agricultor vai lá, ele prepara a terra, ele move a terra, ara a terra, espera uma primeira chuva, depois é que ele vai e semeia naquela terra. Nossa vida é a mesma coisa, irmão. Nós precisamos de cultivar essas coisas no nosso coração, para que quando nós formos colocar em prática, o nosso coração está preparado para obedecer a palavra de Jesus. Então faça uma oração aí no seu lugar. Eu vou orar aqui, mas ora aí, pede o Espírito Santo, pede Jesus, porque Ele está aqui conosco, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Por quê? Porque você está aqui,
e você é um eleito dele. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nesta semana, Jesus, o Senhor fez com que eu considerasse tantas coisas, Senhor, e a cada dia, Senhor, o Senhor tem me feito chegar, ó Deus, a caminhar e com o alvo da estatura do varão perfeito, Senhor. Eu sei que vai ser no céu, Senhor, mas enquanto eu estiver nessa terra, Senhor, eu quero cultivar essas coisas na minha vida, Senhor, porque é bom, Senhor, é gostoso, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço para a tua igreja também, Senhor, aqueles que foram, ó Deus, cutucados pelo teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam pôr em prática, Senhor, sabendo que não é para ser salvo que a gente precisa cultivar essas coisas. Nós já somos salvos, já recebemos do Senhor, Pai, já somos eleitos, Senhor, santos e amados, Senhor. Mas nós queremos, nos dias que nós temos nessa terra, cultivar o perdão, cultivar o suporte, cultivar o amor, Senhor. Oh Jesus, que a palavra do Senhor habite em nosso coração ricamente, Senhor, que a gente tenha fome e sede da tua palavra, e seja guiado por ela, orientado por ela. Oh Senhor, que maravilha é ter o Senhor, e saber que o Senhor nos ama, e que o Senhor sabe como nós somos, e podemos dizer nesta manhã: Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor. Não nos deixe ansiosos, sobrecarregados, Senhor, sobrecarregados, aflitos. Ajuda-nos, papai, a cultivar a palavra que vem do trono da tua graça e ser guiado por ela, Pai. Eu te agradeço, papai, nesta manhã, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por todos e por onde esta palavra vai chegar, Senhor. Que ela encontre, ó Deus, um coração, ó Deus, cultivado, Senhor, para cultivar as virtudes que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.